Prontinho, gravando, pessoal. Estamos aqui na aula de física, de DP de física. Estamos trabalhando com a parte de dinâmica. E dentro da aula de dinâmica, hoje estamos na aula número 7 de dinâmica, que será plano inclinado com atrito. Na última aula, eu expliquei toda a teoria para vocês de plano inclinado, fizemos exercícios, só que os exercícios não tinham atrito. Agora nós vamos colocar os objetos no plano inclinado com atrito. Antes, vamos dar uma recordada na teoria rapidamente, nas formulinhas, tá? Esse painel vocês já tiveram na aula da semana anterior, então eu vou repetir para vocês relembrarem as fórmulas e para a gente relembrar as forças que atuam num objeto que estão num plano inclinado. Então tá aqui, eu tenho um plano com uma inclinação θ em relação à horizontal. Eu tenho um bloco aqui, eu tenho pelo menos duas forças que atuam nesse bloco. A força devido à gravidade, ou seja, a força peso, esse vetor vertical e para baixo, certo? Força peso ou simplesmente peso do bloco. E como tem apoio, tem a força normal. Eu tenho aqui a normal. Lembra que a normal sempre forma 90 graus com a superfície do objeto, ó, 90 graus, ok? Dá para ver nitidamente aqui que a força normal não é igual ao peso. Vocês estão vendo que ela tem direções diferentes. Então, o que é usual a gente fazer? Nós vamos decompor o peso em duas componentes. Eu vou decompor o peso na direção tangente ao movimento, eu chamo de PT, peso na direção tangencial, ou componente do peso na direção tangente ao movimento, e PN é a decomposição do peso na direção da normal, ok? Então, esses dois vetores em vermelho, PT e PN, somados, olha aqui a soma vetorial, dá o vetor peso, ok? Então, aqui, ó, agora, esse vetor peso, eu vou jogar fora. Eu vou trocar por PT e PN. Então, vocês estão vendo que a próxima figura, ó, eu apaguei o vetor peso. Por quê? Porque eu vou trabalhar com as suas componentes. PT, peso na direção tangencial, e PN, peso na direção da normal, ok? Então, o bloquinho ficou submetido a três forças. Se vocês olharem, a força normal e PN tem mesma direção e sentidos contrários. Essa empurra para cima, essa empurra para baixo. Forças de mesma direção e sentidos contrários se anulam, tá? Então, a normal é igual a PN. Então, essa força normal eu corto com PN. Então, olha a nossa última figura. Qual foi a única força que sobrou no bloco que está no plano inclinado? PT. O PT puxa todo mundo para baixo, tá vendo? Ó, PT. Esse objeto aqui, ele pode estar parado em repouso, subindo, descendo com velocidade constante, em movimento acelerado, subindo, descendo, não importa. Está no plano inclinado, tem que colocar PT. Sempre o PT é um vetor que puxa para baixo. Mesmo que ele esteja subindo, o PT puxa para baixo. Beleza? O que é PT? Como é que eu calculo PT? É o próprio peso do bloco, tá aqui, ó, vezes o seno desse ângulo de inclinação. Então, sempre PT, peso vezes o seno, tá? O que é Fn, a normal, que é igual a Pn? Fn é igual a Pn, que é o peso vezes o cosseno. Então, ó, PT e Pn são o próprio peso do bloco, o PT com o seno, o PN com o cosseno, ok? Isso nós vimos na semana anterior. Agora,
quando houver atrito, tá? Então, vamos pegar esse caso aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei um bloquinho aqui num plano inclinado, a inclinação do plano é o ângulo θ, tá? Coloquei o bloco e ele não escorregou, ele não desceu, ele ficou parado. O PT puxa para baixo, tá? No plano inclinado, obrigatoriamente tem PT, ok? Por que ele não está escorregando? Porque com certeza tem uma força aqui, ó, de sentido contrário, segurando esse bloco, que no caso será a força de atrito entre o bloco e o plano. Para que esse objeto fique parado, em repouso, PT deve ser igual a FAT, tá? Pessoal, primeira lei de Newton, princípio da inércia. Quando que as forças se anulam num corpo? Quando que a resultante dá zero? Duas situações. Ou o corpo está em repouso ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Portanto, nos exercícios de plano inclinado, toda vez que o objeto estiver parado em repouso ou, olha, eu coloquei bem grandão aqui, ó, corpo em repouso, subindo ou descendo o plano em movimento uniforme, é só igualar as forças. PT igual a FAT. PT que puxa para baixo é igual ao FAT que puxa para cima, tá? Se por acaso o objeto estiver subindo ou descendo e tiver aceleração, não for movimento uniforme, aí vocês vão usar a segunda lei de Newton. Força, meu amor. Força é o produto da massa pela aceleração. Beleza? Então, aqui, ó, nesse problema, vamos lá. O que é PT? Peso vezes o seno do ângulo. O que é PN? Peso vezes o cosseno do ângulo. Lembra que a normal é igual a PN. Então, como é que eu vou calcular essa força de atrito aqui? O que é força de atrito? Coeficiente de atrito, μ, vezes a normal. É essa a fórmula, tá? Mas o que é a normal? Olha aqui, ó. A normal é PN e PN é peso cosseno do ângulo. Então, eu vou trocar essa normal por P cosseno do ângulo. Então, ó, aqui, PT igual a FAT, então o que eu coloco no lugar do PT? Peso seno θ igual a FAT. O que eu coloco no lugar do FAT? μ vezes peso vezes o cosseno do ângulo, ok? Então, o que vocês têm aqui, ó, nessa tela, na realidade é um resumo de todo o plano inclinado. O que você tem que saber no plano inclinado? Tem que ter a inclinação θ, você tem que saber que PT e PN são as componentes do peso, PT com o seno, PN com o cosseno. A normal é igual a PN, que vai entrar normal aqui na força de atrito, tá? É isso que tem que saber do plano inclinado, beleza? Agora nós vamos fazer alguns exercícios dessa aula, tá? Então, exercícios propostos, número 1. Um caminhão transporta em sua carroceria um bloco de peso 5×10⁻³ newtons. Após estacionar, o motorista aciona o mecanismo que inclina a carroceria. Então, ó, vocês estão vendo que a carroceria está subindo, 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 ok? Sabe-se que o ângulo máximo em relação à horizontal que a carroceria pode atingir sem que o bloco deslize é um ângulo θ, tal que o seno de θ é 0,60 e o cosseno de θ 0,80. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície da carroceria do caminhão vale, ele quer o coeficiente de atrito, o μ. Então, vamos lá, gente. Vamos colocar tudo que a gente aprendeu. O bloco está no plano inclinado. A inclinação aqui é θ. Ele deu o seno e o cosseno de θ, ok? Então, o plano é inclinado. O que eu falei para vocês na aula anterior e na de hoje? Tá no plano inclinado, tem PT. PT puxa para baixo.
Sempre, não importa se o bloco está parado, se sobe, desce com movimento uniforme acelerado. Está no plano inclinado, tem PT. PT puxa para baixo, está aqui. Por que que o bloco não escorrega? Porque existe uma força de atrito entre o bloco e a carroceria que puxa o bloco para cima. Por que que ele está parado? Porque PT é igual a FAT. Então, vamos calcular aqui, ó. Lembrar que a força normal é Pn. E o que que é Pn? Peso cosseno do ângulo. O que que é peso? Produto da massa pela aceleração da gravidade. Então, a normal, que é Pn, é mg cosseno θ. Guarda isso. O que é PT? Peso seno do ângulo. O que é peso? mg seno θ. Aqui nem precisaria desmembrar, né? Porque o problema deu o peso da caixa. Mas eu quis só mostrar para vocês, tá bom? O que é FAT, gente? Força de atrito, coeficiente de atrito vezes a normal. Essa é a fórmula do FAT, tá? Nesse caso do plano inclinado, o que é normal? Olha aqui, ó. A normal é Pn, que é mg cosseno θ. Então, troquei esta normal por mg cosseno θ. Muito bem. Para que o bloco não deslize, o PT que puxa para baixo é igual ao FAT que puxa para cima. Ó, igualei. PT igual a FAT. O que é PT? Tá aqui, ó. mg seno θ. Então, tá aqui. Troquei o PT por mg seno θ. O que é FAT? Calculamos aqui, ó. Mi mg cosseno θ. Vocês estão vendo que mg e mg aparece dos dois lados da igualdade, eu posso cortar, certo? Então, eu cortei mg daqui com mg daqui. O que sobrou do lado esquerdo? Seno θ. O que sobrou do lado direito? Mi cosseno θ. Como o problema pede, olha aqui, qual o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a carroceria do caminhão? Ele pede o Mi. Então, eu vou isolar o Mi. Eu peguei o cosseno de θ, que está multiplicando, e passei dividindo. Então, o coeficiente de atrito Mi é o seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Seno de θ está aqui no texto, ó, 0,60. Cosseno de θ está aqui no texto, 0,80. 0,60 por 0,80, 0,75 deve ser o coeficiente de atrito entre a caixa e a carroceria do caminhão para que esta caixa não escorregue. Alternativa E, ok? Pessoal, sempre à tarde eu estou enviando para vocês os slides da aula no e-mail que vocês me passaram e coloco também na sala virtual, ok? Número 2, da VUNESP. Para arrastar uma caixa de 200 kg para o alto, uma pessoa monta uma estrutura composta de uma rampa inclinada de um ângulo de 37 graus. Está aqui, ó, o plano inclinado, 37 graus. Uma polia e um fio considerados ideais. Apoiada sobre uma superfície horizontal, a pessoa puxa a caixa, que escorrega em movimento retilíneo. Olha o detalhe que eu grifei, com velocidade constante. Pessoal, pensa, repouso ou velocidade constante, eu igualo as forças. Tudo que puxa para cima é igual tudo que puxa para baixo. Não tem erro, ok? Aqui ele deu a aceleração da gravidade G igual a 10, seno e cosseno de 37 graus. Sabe-se que o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e a rampa é 0,2. Ele pede a força de tração aplicada pela pessoa. Então, essa pessoa está puxando a corda, está puxando a caixa para cima. A força que ela aplica aqui na corda, ó, é uma força de tração. Representei em preto.
Quanto vale essa força de tração? É essa a pergunta do problema. Vamos colocar as forças que atuam na caixa. Caixa no plano inclinado obrigatoriamente tem PT. Olha aqui, PT puxa para baixo. Não importa que a caixa esteja subindo, sempre o PT puxa para baixo. Como ele deu o coeficiente de atrito, também tem atrito na caixa, tá? Entre a caixa e o plano. Como a caixa sobe, olha aqui, ó, o vetorzinho verde representa que a caixa está subindo, a força de atrito age no sentido contrário ao movimento. Então, a força de atrito é para baixo. Quantas forças tem atuando na caixa? 3 forças. Tração que puxa para cima, PT que puxa para baixo e FAT que puxa para baixo. Beleza? Como o movimento é uniforme, o que eu falei para vocês? Ó, olha aqui embaixo. Como a velocidade é constante, a força que puxa para cima, que é a tração, é igual às duas forças que puxam para baixo, PT mais FAT. Só que eu calculei todas elas aqui primeiro, ó. Vamos calcular PT. Formulinha do PT. Peso, seno do ângulo, no caso 37 graus. O que é peso? Massa da caixa vezes a aceleração da gravidade, vezes o seno de 37. Massa da caixa, está aqui no texto, ó, na segunda linha, 200. G, a gravidade, 10, foi dado aqui, ó. Adote G igual a 10. Seno de 37, tá aqui, ó, 0,60. Tá vendo? Calculei PT. 200 vezes 10 vezes 0,60, PT deu 1.200 newtons. Vamos calcular PN agora. O que é PN? Peso vezes o cosseno do ângulo. O que é peso? mg cosseno de 37. De novo, massa da caixa, 200. G, gravidade, 10. Cosseno de 37, está aqui, ó, 0,80. 200 vezes 10 vezes 0,80, 1.600 newtons. Lembrando que PN é igual a FN, tá? Por que eu preciso disso? Porque eu vou calcular a força de atrito e na força de atrito entra a normal, que nós vamos trocar por PN. Força de atrito, coeficiente de atrito μ vezes a normal. μ foi dado aqui, ó, 0,2, está no texto. Normal, calculei aqui em cima. Normal é PN, 1.600. 0,2 vezes 1.600, 320 newtons. Tração, PT mais FAT. PT calculei aqui, 1.200. FAT calculei aqui, 320. Então, a força que o rapaz está exercendo aqui, ó, na corda, para puxar a caixa para cima com velocidade constante, 1.520 newtons, alternativa B de bola. Gente, observação. Se a caixa subisse com movimento acelerado, vocês não iriam igualar a força. O que vocês fariam aqui, ó? Fariam tudo isso que eu fiz aqui, ó, a parte inicial do problema. Calcularia PT, PN, FAT, beleza, até aqui igual. Só que aqui não seria velocidade constante, não igualaria as forças, o que a gente faria? Segundo a lei de Newton, força igual ao produto da massa pela aceleração, tá? Forças de sentidos contrários eu subtraio, o que ficaria? Ó, T menos PT, que estaria para baixo, ao contrário, menos FAT igual a M vezes A. E terminaria o problema, ok? Seria isso. Tem mais um, gente, só mais um, número 3. Segundo estudos realizados pela Sociedade Brasileira de Ortopedia, muitas crianças carregam mochilas
com peso inadequado que acarreta problemas na postura e afeta até a capacidade respiratória da criança. Uma alternativa para a minimização desse problema é o uso de mochilas de rodinhas. Embora essa solução seja conveniente, existe nela uma limitação imposta pelas leis da física. Analise a situação descrita. Um garoto com massa 40 kg, massa do garoto 40 kg, sobe a rampa de acesso da escola puxando uma mochila de rodinhas. A mochila, por estar sobre rodas, pode ser considerada livre de atrito com a rampa. Então, não há atrito entre a mochila e o chão. Mas é claro que existe atrito entre o garoto e o chão, porque nós andamos graças a forças de atrito, tá? Considere o atrito estático entre o piso e o sapato do garoto, olha aqui, 0,7. Então, o Mi, o coeficiente de atrito entre o chão e o sapato do menino, 0,7. A inclinação do plano inclinado, 30 graus. Olha a pergunta, qual a maior massa da mochila com os materiais escolares que o garoto pode puxar sem escorregar? Então, aqui ele forneceu seno cosseno de 37 graus, de 30 graus, desculpa, tangente de 30 graus. Esses são os dados do problema. Fiz a figurinha aqui, ó. O plano é inclinado, de inclinação 30 graus. Eu tenho o garoto e eu tenho a mochila. Forças que atuam no garoto. Por que que ele anda? Ele anda graças à força de atrito entre o pé dele e o chão. Mas ele está no plano inclinado, tem PT. Tá aqui, ó. Chamei a PT no garoto de PT1. A mochila não tem atrito, como já lemos anteriormente, mas ela está no plano inclinado, o que que tem? PT, ok? Para que o garoto consiga subir sem escorregar, ele sobe pelo menos com velocidade constante. Então, a gente iguala as forças, ó. O FAT que empurra para cima é igual PT1 mais PT2 que puxa para baixo. Ó, tá aqui em verde, ó. PT1 mais PT2 é igual a FAT. Só que antes eu vou calcular todas essas forças aqui, ó. Então, vamos começar, gente. Menino, normal é igual a PN. O que é PN? Peso do menino, cosseno do ângulo. O que é peso? Massa do garoto, vezes a aceleração da gravidade, vezes o cosseno de 30 graus. Massa do garoto foi dado no texto, 40 quilos, gravidade 10, e o cosseno de 30 também foi dado. Está na página anterior, depois vocês vão ver nos slides. Fazendo essa conta, 348 newtons. Por que que eu calculei, gente, a normal, que é PN? Porque eu vou usar aqui, ó, na força de atrito. O que é força de atrito? Coeficiente de atrito vezes a normal. O coeficiente de atrito foi dado no texto, 0,7, e a normal calculei aqui em cima, ó. Normal igual a PN, blá, 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 deu 348. Então, 0,7 vezes a normal, 348. A força de atrito que atua no garoto, 243,6 newtons. Vamos deixar aí guardadinho. Agora vamos para o PT1, a força PT que atua no garoto. Peso do garoto vezes o seno de 30 graus. O que é peso do garoto? De novo, é a sua massa 40, vezes a aceleração da gravidade 10, vezes o seno de 30, que é meio. Fazendo essa conta, 200. Muito bem. Vamos para a mochila. Qual é a força que atua na mochila? PT, chamei de PT2. O que é PT2? É o peso da mochila vezes o seno de 30 graus. O que é peso da mochila? Massa vezes a aceleração da gravidade vezes o seno de 30. Nós temos a massa da mochila? Não, é o que o problema pede. Então, vocês estão vendo que esse M eu deixei M mesmo.
G, aceleração da gravidade, troquei por 10. Seno de 30 graus, meio. 10 vezes meio, 5m. Então, o PT2 vale 5m. Agora, eu venho aqui, ó. PT1 mais PT2 é igual a FAT. Quanto deu o PT1? Tá aqui, ó, 200. Quanto deu o PT2? Tá aqui, ó, 5m. Quanto deu o FAT? Tá aqui, ó, 243,6, tá? Eu peguei esse 200 do lado esquerdo, joguei para o lado direito, subtraindo. 243,6 menos 200, 43,6, que dividido por 5 dá 8,72 quilogramas. Então, esse garoto consegue subir a rampa de 30 graus com uma mochila junto com o material lá dentro que tenha no máximo 8,72 quilogramas, tá? Se passar disso, ele começa a escorregar. Essa resposta está aproximada, vou voltar só um pouquinho, ó, na alternativa C como 8,7. Por isso que ele coloca aqui, ó, aproximadamente, tá? 8,7 quilogramas. Beleza, gente?